Queridos irmãos, mais uma quinta-feira, Lar Fabiano de Cristo, momento em que fizemos o Evangelho neste lar. A prece de abertura, logo após faremos a leitura de um pequeno trecho do Evangelho e após uma prece de encerramento. E alguns comentários antes da prece de encerramento acerca do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje nós queremos agradecer pela dádiva da vida, por esse encontro semanal com esses amigos espirituais, esse encontro semanal com Jesus neste lar, esse encontro semanal com essa espiritualidade e com Jesus em nossas casas. Momento em que nós paramos para pensar a palavra de Jesus dentro do nosso lar. Não importa se sozinhos, acompanhados, podemos ainda deixar uma água sobre a mesa para fluidificar e se beneficiar desses recursos magnéticos que a espiritualidade se utiliza magnetizando esta água. Então, queremos agradecer, Jesus, por esse encontro semanal que se dá nesta casa e te pedir que tu permaneças em nossos lares, nos intuindo, nos protegendo e sendo aquela força, aquela coragem que nos falta e o amor que tanto precisamos. Para hoje, a nossa reflexão é do capítulo 7, Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Então Jesus nos diz, aprendeste que foi dito, amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do Pai que está no céu e faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, Jesus nos traz esse trecho do Evangelho e no Evangelho podemos encontrar que Jesus ele nos propõe o princípio da caridade, amar os inimigos. É a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E no Evangelho ainda traz num trecho a seguir, onde diz, entretanto há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia, que existem entre as que comungam nas mesmas ideias ou ideais. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo.
Então, meus irmãos, que bonita essa passagem de Cristo nas nossas vidas, onde Ele nos convida a pagar com o bem aquelas pessoas que nos fazem mal. Então, trazendo para a nossa vida cotidiana, como é difícil amar os inimigos, né? Mas Jesus nos traz um conforto ao nos dizer que nós não conseguiríamos ter a mesma compaixão, a mesma atitude de amor, de estar de bem com a pessoa que de certa forma nos feriu, nos atingiu, ou não nos é tão agradável no cotidiano da convivência. Então ele nos propõe que nós vibremos na sintonia do amor. Se nós não conseguirmos amar, o que é uma tarefa mais difícil, os nossos inimigos, que nós não vibremos o mal em relação a eles, que nós não vibremos pensamentos negativos, que nós não emitamos vibrações negativas a quem nos feriu, a quem nos causou o mal. E que a gente sim possa dar a outra face, oferecer a face muitas vezes da compreensão do equívoco alheio. E quem de nós, meus irmãos, não precisou da compreensão em algum momento da sua vida do outro com os nossos erros? Então, Jesus nos convida a desenvolver a nossa capacidade de amor para com os nossos inimigos. Inimigos, às vezes, estes que estão no seio da nossa família, que estão nas relações cotidianas do trabalho, ou que ainda são os nossos defeitos, os nossos maiores inimigos. Como é que eu amo um defeito? Eu preciso reconhecê-lo para então assumir que eu me componho das falhas e que eu sou humana, para que então aos poucos eu possa burilar meu espírito, eu possa arrumar a casa, a nossa casa interna. Tarefa que não é tão simples, mas tarefa que precisa ser realizada, meus amigos, meus irmãos. Então, desenvolver o nosso auto-amor, olhando para os nossos defeitos, as nossas mazelas que trazemos e acolher com amor cada um dos nossos defeitos, acolher cada um desses defeitos, reconhecendo a necessidade que temos em aperfeiçoar, em mudar. Se eu preciso desenvolver a minha paciência, aos poucos eu farei isso. Se eu preciso desenvolver o controle dos sentimentos como raiva, rancor, aos poucos eu vou reconhecendo que eu tenho esses sentimentos e que são os inimigos que eu tenho interiormente, que me impossibilitam de avançar com mais plenitude. Então, meus irmãos, que nós possamos reflexionar, refletir, pensar sobre essas coisas. Quem são os nossos inimigos? Quem são as pessoas com as quais nós precisamos construir um outro caminho?
e que não é o acaso que Deus nos colocou essas pessoas em nosso caminho. Como agir? Que atitude ter? A atitude de amor muitas vezes se dá no silêncio de uma palavra não dita, porque às vezes no calor da hora, no calor do convívio, nós exteriorizamos em palavras todo o sentimento que, se nós tivéssemos refletido, contado até 10, teríamos dito de outra forma, de uma forma talvez mais suave, mais branda. Como lidar com o nosso inimigo que nos deseja o mal, que nos traz uma vibração que às vezes nós sentimos que não é boa, deixando a cada um aquilo que lhe pertence e não vibrando mal, não vibrando na mesma sintonia. Em prece, dizendo: deixa com o outro o que do outro é. Renova os sentimentos da pessoa. Cobre com teu amor esse sentimento às vezes não tão bom que emana nas relações cotidianas que nós temos. E Jesus vai nos ajudando a achar esse caminho. Quando nós pedimos com prece, que envolva o nosso inimigo, que envolva em vibrações positivas, essa troca energética acaba se fazendo. Então, Senhor, nessa tarde de hoje, nesse lar de amor, nós queremos te agradecer por mais uma tarde de feliz convívio, de evangelho no lar, onde nós nos debruçamos para analisar essa passagem tão sublime, que é amar ao nosso próximo. E amar ao nosso próximo, aquele às vezes que não é tão afim, que não tem uma afinidade tão boa conosco. Amar a esse próximo que nos alveja às vezes com sentimentos e coisas negativas. É vibrando noutra sintonia, é dando a frequência de retorno do amor, é dando a frequência de retorno da paz, da serenidade, para que se faça a paz geral da humanidade. Nós só construiremos a paz universal se começarmos em nós essa paz construída para com as pessoas que nos são mais difíceis, que nos são tidas como, que nós temos como inimigos ou pessoas que nós não desejamos tanto a companhia, e até com aqueles sentimentos que nós precisamos vencer. Nós te pedimos, Mestre, ajuda, te pedimos a bênção e te pedimos a coragem para darmos a guinada nesse movimento de mudança, mudar a vibração. E te agradecemos, Mestre, por termos tido essa oportunidade de hoje de estarmos aqui no Lar Fabiano, fazendo mais uma reflexão acerca do Evangelho. Te entregamos a nossa semana, a nossa vida e a nossa profunda gratidão pelo amparo e pela coragem e as elucidações que o teu Evangelho nos traz a cada dia. Que Jesus, esses amigos espirituais que aqui estão conosco, permaneçam em nossa mente, em nossa vida, em nossas atitudes. Que esse Mestre de amor esteja sempre conosco, no nosso lar, no Lar Fabiano de Cristo, no mundo e na vida e nas atitudes de cada um de nós. Que assim possa ser.